nossa aula através desse modo EAD. Infelizmente, devido a essa epidemia que o mundo está passando, não podemos estar juntos, mas vamos buscar aqui, através dessa aula, atenuar um pouco desse problema que todos nós estamos passando. Nós vamos agora trabalhar a unidade 4. Esse capítulo será dividido em duas partes. A primeira parte eu vou estar passando hoje e mais adiante eu estarei finalizando com vocês a segunda parte. Esse capítulo 4 a gente vai estar estudando sobre dinâmicas populacionais. E qual a importância de estudar a população? O estudo das populações é fundamental para o conhecimento geográfico, uma vez que possibilita identificar diversas características e de sua dinâmica demográfica, a estrutura etária de um país que tem reflexo nas suas economias. A análise das dinâmicas populacionais ao longo do tempo ajuda a compreender as transformações demográficas ocorridas no mundo ao longo do tempo. Transição demográfica. O que vai ser isso? É a mudança no comportamento da população. Então, a população ela passa por fases. No caso, aí são 4 fases. Vou estar comentando aqui cada uma dessas fases. A primeira fase, chamada aí também a fase pré-industrial, ela ocorre aí no século XVIII. Então, qual era o comportamento da população no século XVIII? Observem as linhas. A taxa de natalidade era como a gente pode ver, bem alta. A taxa de mortalidade, ela também se apresentava alta. E o crescimento da população? Portanto, era baixo. Então, o que acontecia no século XVIII? No século XVIII, a taxa de natalidade era elevada e a taxa de mortalidade também era elevada. Consequentemente, o crescimento da população era baixo. Então, como eu falei anteriormente, o crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade é o que determina aí o crescimento vegetativo. Então, na primeira fase, o crescimento era baixo em razão da alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade. Na segunda fase, no século XIX aí, no século XVIII nós temos aí a Revolução Industrial, temos aí uma melhoria nas condições de vida da população, a medicina evolui no século XIX. Então, no século XIX ocorre aí uma queda na taxa de mortalidade e a estagnação da taxa de natalidade. Então, no século XIX, a taxa de natalidade permaneceu alta, porém a taxa de mortalidade caiu. Bom, se eu tenho muito... Então, no caso aí, a segunda fase ficou da seguinte maneira: elevada taxa de natalidade e queda na mortalidade. Consequentemente, houve o quê? O crescimento da população. Então, na segunda fase aí, no século XIX, nós tivemos um crescimento muito grande da população. Na terceira fase, ocorre aí uma queda. A taxa de mortalidade continua lá embaixo, estagnou, ficou baixa. Porém, na terceira fase, houve uma queda na taxa de natalidade. Como eu falei no slide anterior, a industrialização que fez com que a população se deslocasse para a cidade e a população da cidade tenha um comportamento diferente da população que vive no campo. Então, nesse caso aí, na terceira fase, há uma queda na taxa de natalidade e a taxa de mortalidade também ficou baixa. Consequentemente, houve também uma queda no crescimento vegetativo. E a quarta fase? A quarta fase, alguns países estão vivenciando. O que é isso? Taxa de natalidade baixa e taxa de mortalidade também baixa. Consequentemente, o crescimento da população vai ser baixo. Onde isso acontece? Em algumas nações desenvolvidas, como a Europa, você já tem, inclusive, o crescimento negativo, ou seja,
está morrendo mais gente do que nascendo. Não que a taxa, não que as condições de vida da população esteja ruim, não é isso. É que a população, por conta de um planejamento, né, buscando um planejamento familiar, está tendo menos filhos. Existem até algumas políticas na Europa de incentivar a população a terem filhos, já que a taxa de natalidade está bem baixa. Teorias demográficas. Vários teóricos já tentaram explicar o comportamento da população. Então, a população ela é objeto de estudo de vários pensadores. Um dos pensadores aí mais conceituados dentro desse estudo da população é o cientista britânico Thomas Malthus. Thomas Malthus, que viveu aí no século XVIII, então ele fez antes do século XVIII, na verdade, em 1798. Então ele realizou um estudo da população, porque na época, né, a gente precisa considerar a época em que ele vivia, tá? Ainda não existia aí a chamada Revolução Industrial, então ele não experimentou. Então durante o momento em que a fase da vida dele que ele estava vivendo para poder construir essa teoria, você não tinha uma tecnologia muito apurada. Então, qual era o pensamento de Malthus? Como que ele formulou o seu estudo? Segundo Malthus, e isso pensamento no século XVIII, a população cresceria em progressão geométrica. Em contrapartida, a produção de alimentos cresceria em progressão aritmética. Então, segundo ele, a população crescia de que maneira? 2, 4, 8, 32, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, seria uma progressão geométrica. E a produção de alimentos? Progressão aritmética. Qual seria o resultado disso aqui? Porque, segundo ele, haveria um descompasso entre o crescimento da população e a produção de alimentos. Segundo o pensamento dele, a população iria crescer mais do que a capacidade que a natureza tem de fornecer alimentos para a população. Então, né, segundo a teoria dele, o que daqui a algum tempo iria acontecer seria o colapso pela falta de alimentos no mundo. Ou seja, iria faltar alimento para a população mundial. Como eu falei, a teoria dele foi antes da Revolução Industrial, então ele não contava que com a Revolução Industrial a tecnologia iria evoluir, né, e, consequentemente, iria gerar alimentos capazes de alimentar toda a população mundial. Então, a teoria de Thomas Malthus, ela não se concretizou, porém, ela ainda é muito estudada, né, porque ele associa o colapso do planeta na falta de alimentos. Hoje essa teoria ainda é muito estudada porque não vai faltar alimentos, mas pode faltar outros recursos importantes para a existência da população no mundial. Outra teoria também muito estudada na geografia é a teoria neomalthusiana, ou seja, uma nova teoria de Malthus. E o que diz aí essa teoria de Malthus, essa teoria de Malthus que foi reformulada? Essa teoria ela surge aí em meados do século XX, tá? Logo após o advento aí da Segunda Guerra Mundial. Então houve uma conferência entre vários países e começaram a debater sobre as questões da população no mundo. Então surgem algumas teorias, e uma das teorias que surgiram aí no século XX é a teoria neomalthusiana. E o que diz essa teoria? Segundo essa teoria, a causa da miséria, né, é a alta taxa de natalidade. Ou seja, segundo essa teoria, alguns países pobres, eles são pobres porque a taxa de natalidade deles é alta. Então, esse é o pensamento da teoria neomalthusiana. É um pensamento aí defendido pelas nações ricas,
As nações ricas, então, atribuem a miséria em alguns países pobres à sua alta taxa de natalidade, ou seja, alguns países desenvolvidos culpam a miséria em algumas nações pobres pela alta taxa de natalidade, ou seja, esses países vocês são pobres por conta da alta taxa de natalidade. Então, segundo esse pensamento neomalthusiano, o Estado deve impor à população o controle de natalidade. Então, esse pensamento neomalthusiano a gente pode observar, por exemplo, na China. Na China, em 1979, a China criou a chamada política do filho único, ou seja, o Estado ele impõe um controle de natalidade. Até, eu acho, 2016, na China, a população só poderia ter um filho. O casal só poderia ter um filho. Hoje, atualmente, pode ter até 2 filhos. Flexibilizaram aí esse controle da natalidade porque a população chinesa estava envelhecendo. Mas esse é um pensamento aí neomalthusiano, foi defendido pelos países desenvolvidos. Uma outra teoria ainda que defendeu aí nessa conferência, meados do século XX, é a teoria reformista ou marxista. Porque, segundo essa teoria, a consequência da miséria é a alta taxa de natalidade. Ou seja, segundo essa teoria, por conta da falta de planejamento que o Estado tem, porque os países pobres eles foram sucateados e explorados durante muito tempo. Então, como eles foram sucateados, eles foram explorados durante muito tempo, isso causou miséria a esses países. E essa miséria acabou gerando uma alta taxa de natalidade. Então, tinha um ponto de vista defendido pelos teóricos, dos países desenvolvidos neomalthusianos, e a defesa aí dos países pobres que associam a miséria à alta taxa de natalidade.